Savinho, do Manchester City, comemora a vitória do Galo sobre o Cruzeiro. O atacante Savinho, atualmente no Manchester City, celebrou a vitória do Galo sobre o Cruzeiro por 2-0, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. A partida, disputada em um ambiente eletrizante, foi marcada por uma atuação destacada de Hulk, que marcou os 2 gols da vitória do Galo. A celebração de Savinho, que tem uma história significativa com o Galo, não perdeu a oportunidade de comemorar a vitória do seu ex-clube. Em uma publicação nas redes sociais, o atacante compartilhou um vídeo do segundo gol de Hulk e brincou com a situação. Uai, risos! Homem verde não tem jeito. Hulk Paraíba, escreveu Savinho, referindo-se ao apelido de Hulk, que é conhecido por sua força e determinação em campo. Trajetória de Savinho, a carreira de Savinho, tem sido marcada por uma série de transferências e empréstimos que o levaram a diferentes clubes na Europa. Em 2022, o atacante foi vendido pelo Galo ao Troyes, da França, que pertence ao Grupo City, por 6,5 milhões de euros, aproximadamente 33,5 milhões de reais na época. O Galo manteve 12,5% dos direitos econômicos do jogador no acordo, o que lhe garantiu uma participação futura em possíveis vendas. Passagens por diferentes clubes após sua saída do Galo, Savinho foi emprestado ao PSV Eindhoven, da Holanda, onde teve poucos minutos em campo e atuou em 17 jogos, somando partidas pelo time sub-21 e pela equipe profissional. No ano seguinte, o atacante foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde recebeu mais oportunidades e se consolidou como um dos principais atletas da equipe. Na temporada 2023-2024, Savinho marcou 9 gols, distribuiu 10 assistências e foi eleito o melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol. Convocação para a seleção brasileira. O desempenho de Savinho no Girona chamou a atenção da seleção brasileira e o atacante foi convocado para disputar a Copa América de 2024. Sua participação no torneio continental foi um marco importante em sua carreira, consolidando-o como uma promessa do futebol brasileiro. Transferência para o Manchester City após suas passagens bem-sucedidas por diferentes clubes europeus. Savinho foi comprado pelo Manchester City por 25 milhões de euros, cerca de 151,5 milhões de reais na cotação da época. No time inglês, o atacante já disputou 25 partidas, marcou um gol e distribuiu 7 assistências, mostrando que está se adaptando bem ao alto nível de competição da Premier League. Impacto financeiro para o Galo. A transferência de Savinho para o Manchester City trouxe benefícios financeiros significativos para o Galo. Com a venda do jogador, o clube tem direito a receber entre 22 milhões de reais e 35,3 milhões de reais, dependendo das metas esportivas alcançadas pelo atacante. Esse retorno financeiro é um reflexo do acordo inicial de venda de Savinho ao Troyes, onde o Galo manteve uma participação nos direitos econômicos do jogador. Contribuições de Savinho no Galo. Durante sua passagem pelo Galo, Savinho disputou 35 jogos e marcou 2 gols. O atacante integrou o elenco campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, além de ter sido tricampeão do Campeonato Mineiro em 2020, 2021 e 2022. Suas contribuições foram essenciais para o sucesso do clube nesses torneios e ele deixou uma marca positiva na história recente do Galo. A importância de Hulk para o Galo. A vitória do Galo sobre o Cruzeiro foi marcada pela atuação decisiva de Hulk, que marcou os 2 gols da partida. O atacante, conhecido por sua força e habilidade, tem sido uma peça fundamental no elenco do Galo. Sua presença em campo é sempre um fator de motivação para os companheiros de equipe e de preocupação para os adversários. O futuro de Savinho. Com apenas 23 anos, Savinho tem um futuro promissor pela frente. Sua passagem pelo Manchester City é uma oportunidade de ouro para se consolidar como um dos melhores atacantes do mundo. O jogador tem mostrado uma capacidade impressionante de se adaptar a diferentes ligas e estilos de jogo, o que é um sinal positivo para seu desenvolvimento contínuo. Conclusão: a celebração de Savinho pela vitória do Galo sobre o Cruzeiro é um reflexo de seu carinho e respeito pelo clube que o lançou para o futebol profissional.
Sua trajetória até o Manchester City tem sido marcada por desafios e conquistas, e ele continua a mostrar que tem o potencial para se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial. Com a seleção brasileira e em um dos maiores clubes da Europa, Savinho tem todas as condições para brilhar e deixar sua marca na história do esporte. A vitória do Galo sobre a Raposa, com os 2 gols de Hulk, foi um momento de alegria para os torcedores do Galo e também para Savinho, que não escondeu sua satisfação com o resultado. A conexão entre o atacante e seu ex-clube continua forte, e ele segue torcendo pelo sucesso do Galo, mesmo de longe. Reflexões finais ou futebol é um esporte que une pessoas e cria laços duradouros. A história de Savinho é um exemplo disso. Desde suas primeiras partidas no Galo até sua chegada ao Manchester City, o atacante tem mostrado determinação, talento e uma capacidade impressionante de superar desafios. Sua celebração pela vitória do Galo é um lembrete de que, independentemente de onde esteja, ele sempre carregará consigo as memórias e o carinho pelos clubes que o ajudaram a chegar onde está hoje. Com um futuro brilhante pela frente, Savinho continua a inspirar jovens jogadores e a mostrar que, com dedicação e esforço, é possível alcançar grandes conquistas no futebol. Sua trajetória é uma lição de perseverança e um exemplo a ser seguido por todos aqueles que sonham em se tornar atletas de sucesso. A influência de Hulk no futebol brasileiro. Hulk, por sua vez, continua a ser uma figura inspiradora no futebol brasileiro. Sua atuação decisiva na vitória do Galo sobre o Cruzeiro é um lembrete de sua importância para o clube e para o esporte em geral. Com sua força, habilidade e determinação, Hulk tem sido um exemplo para jogadores mais jovens, mostrando que é possível se manter no topo, mesmo com o passar dos anos. O legado do Galo, com suas conquistas e jogadores de destaque como Savinho e Hulk, continua a escrever sua história no futebol brasileiro. O clube tem mostrado uma capacidade impressionante de formar talentos e de competir em alto nível, tanto no cenário nacional quanto internacional. A vitória sobre o Cruzeiro é mais um capítulo dessa história de sucesso e superação. A importância da torcida à torcida do Galo também merece destaque. Os torcedores do Galo são conhecidos por sua paixão e dedicação, e eles têm sido fundamentais para o sucesso do clube ao longo dos anos. A energia e o apoio da torcida no Mineirão são elementos essenciais que motivam os jogadores e contribuem para as vitórias do time. O futebol, como paixão nacional futebol, é mais do que um esporte no Brasil. É uma paixão nacional que une pessoas de todas as regiões e classes sociais. A história de Savinho, Hulk e do Galo é um reflexo dessa paixão e do impacto positivo que o futebol pode ter na vida das pessoas. Cada vitória, cada gol e cada celebração são momentos que ficam gravados na memória dos torcedores e que contribuem para a rica história do futebol brasileiro. A celebração de Savinho pela vitória do Galo sobre o Cruzeiro é um lembrete de que o futebol é um esporte que transcende fronteiras e une pessoas. A trajetória do atacante, desde suas primeiras partidas no Galo até sua chegada ao Manchester City, é uma história de superação, dedicação e talento. Com um futuro promissor pela frente, Savinho continua a inspirar jovens jogadores e a mostrar que, com esforço e perseverança, é possível alcançar grandes conquistas no futebol. A vitória do Galo, com os 2 gols de Hulk, foi um momento de alegria para os torcedores do Galo e também para Savinho, que não escondeu sua satisfação com o resultado. A conexão entre o atacante e seu ex-clube continua forte e ele segue torcendo pelo sucesso do Galo, mesmo de longe. Com um futuro brilhante pela frente, Savinho tem todas as condições para brilhar e deixar sua marca na história do esporte.